pessoal, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui para dar continuidade à leitura de Fahrenheit 451 do Ray Bradbury, aqui no Desafio Literário de Julho. Então, antes de mais nada, já vou pedir o meu like, já vou pedir que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações, porque isso é bem importante, né? O YouTube revela sempre que tiver vídeo novo por aqui, belezinha? Também vou deixar aqui na descrição o link, gente, o link geral da Amazon pra você comprar o que você quiser. E, gente, sério, eu acho que já é a terceira ou quarta, não, tá indo pra quarta vez que eu atualizo, que eu renovo a associação da Amazon, porque a Amazon sempre me manda um e-mail falando, viu, a gente vai desligar aqui, vai cancelar, porque não tá tendo, não tá rolando, entendeu? Então, gente, comprem com o meu link. Vocês não pagam mais nada por isso, né? Não muda o preço e vocês me ajudam, tá bom? Vou deixar também o link, né? O link geral e o link para você adquirir Fahrenheit 451 nessa edição da Biblioteca Azul. Aliás, essa editora, ela tem lançado, né, os vários livros do Ray Bradbury e esse é só o primeiro que eu quero adquirir, as outras edições dele também. E pesquisando para falar sobre a vida dele, né, o vídeo sobre vida e obra do Ray Bradbury, eu vi alguns livros muito interessantes que eu já coloquei na minha listinha lá, entendeu? Que eu quero muito. Então, vou deixar também os QR Codes aqui do ladinho para você me seguir nas minhas redes sociais e também, né, o link da Amazon, né, o QR Code da Amazon, o QR Code de Fahrenheit, tá bom? Bom, ontem vocês viram que o vídeo foi bem curtinho, porque a gente concluiu, né, a parte 1, nós lemos apenas 5 páginas, não deu nem 5 páginas, né, porque na hora que eu tava, né, vendo aqui pra dividir, eu dividi assim, gente, vocês me perdoam, mas foi o jeito que eu achei melhor pra dividir. Tem dia que a gente vai ler mais, tem dia que a gente vai ler menos, mas é que como o livro é dividido em partes, né, então essa foi a melhor forma que eu encontrei. Então, hoje e amanhã nós vamos estar na parte 2. Então, hoje nós damos início à parte 2 e amanhã a gente já termina a parte 2, tá bom? Então, hoje vamos ler das páginas 95 até a página 119, tá? Então, vamos lá, vou encontrar aqui. Recapitulando aqui, a gente concluiu a parte 1 vendo que o Guy Montag, né, aquele bombeiro que tem aquele trabalho assim de, ao invés de apagar fogo, botar fogo, né, um bombeiro meio às avessas, né, aliás, né, o corpo de bombeiros dessa história aqui é completamente ao contrário, né, porque eles colocam fogo ao invés de apagar, enfim, e ele conheceu essa garota, né, a Clarice McClellan, na rua andando, era uma vizinha e tal, e aí ele fica espantado com o jeito dela, né, um jeito super, né, enfim. E aí, gente, o que acontece? A gente acaba por descobrir aqui que ela morre, atropelada, uma coisa bem estranha, assim, né, suspeita, né, e a família se muda toda, tinha tio, tinha mãe, tinha pai, tinha uma galera na casa, e após esse acontecimento, eles se mudam misteriosamente, né? Isso que a gente fica sabendo, que o Guy fica sabendo e a gente fica sabendo, né? Quem sabe lá na frente a gente descobre mal alguma coisa, certo? E o Guy, por sua vez, ao conhecer essa garota, ele fica meio ressabiado, ele fica meio pensante, coisa que ele quase não fazia, porque ele, né, ele seguia ali as regras, ele fazia o trabalho dele, amém pra tudo, e não tinha muito essa coisa de raciocinar ou refletir, ou enfim, pensar mesmo, né? E essa garota veio com umas ideias pra ele e ele começou a ficar assim, meio reflexivo. Cara, será mesmo isso aí e tal? Enfim. O ponto aqui. O Guy, a gente descobre que o Guy, ele já durante um tempo, né, ele ao chegar nas casas para fazer o trabalho dele, que era queimar os livros e a casa, ele surrupiava livro e escondia na casa dele. Isso ele fez por um bom tempo, né, a gente viu um momento aqui
a situação que ele surrupiou um livro, né? Eu fiquei, opa, ele começou a refletir que a menina falou e começou a pegar livro. Mas não, ele já tava fazendo isso bem antes, né? E aí a esposa dele fica toda com medo e preocupada com aquela situação, né? E a gente concluiu a parte 1 com essa situação dele estar ali, dentro da casa com a esposa, com aquele monte de livro no chão, que ele começou a jogar os livros que ele tinha escondido, e alguém batendo na porta. Esse alguém, possivelmente, seja o Capitão Betty, né? Então, vamos dar início aqui à segunda parte. A segunda parte se chama A Peneira e a Areia. Vamos lá. Leram durante toda a longa tarde, enquanto a chuva fria de novembro caía do céu sobre a casa silenciosa. Instalaram-se no corredor porque o salão ficava muito vazio e desolado sem a parede iluminada de confetes alaranjados e amarelos, fogos de artifício, mulheres em malha dourada e homens em veludo preto tirando coelhos de 40 quilos de cartolas prateadas. O salão estava morto e Mildred continuava a espiar lá dentro para dentro com expressão vazia, enquanto Montague andava de um lado para o outro e voltava, agachava-se e lia uma página em voz alta até 10 vezes seguidas. Não se pode precisar o momento em que uma amizade se forma. Como ao encher a gota uma vasilha. Há no final uma gota que a faz transbordar. Assim também em uma série de gentilezas. Há uma que, por fim, faz o coração transbordar. Montague sentou-se, escutando a chuva. Foi assim com a garota da casa do lado? Esforcei-me tanto para entender. Ela está morta, falemos de alguém vivo, pelo amor de Deus. Sem olhar para a mulher, Montague seguiu tremendo pelo corredor até a cozinha, onde parou por um longo momento observando a chuva bater nas vidraças, antes de voltar para o corredor, a luz cinza, esperando o tremor passar. Abriu outro livro. Este assunto favorito, eu mesmo. Franziu o senho, olhando para a parede. Este assunto favorito, eu mesmo. Este eu entendo, disse Mildred. Mas o assunto favorito de Clarice não era ela mesma. Eram todos os demais e eu. Ela foi a primeira pessoa em muitos e muitos anos de quem realmente gostei. Foi a primeira pessoa que via olhar diretamente para mim como se eu fosse importante. Ele ergueu os 2 livros. Faz muito tempo que esses homens morreram, mas sei que suas palavras apontam de um modo ou de outro para Clarice. Do lado de fora da porta, na chuva, um leve som de arranhar. Montague congelou. Viu Mildred empurrar as costas contra a parede e ofegar. Alguém, à porta, porque a voz não fala. Eu a desliguei. Sob a soleira, um farejar lento. Prescrutador, uma exalação de vapor elétrico. Mildred riu. É só um cachorro, é isso. Quer que eu toque daqui? Fique onde está. Silêncio. A queda da chuva fria e o cheiro de eletricidade azul soprando sobre a porta trancada. Voltemos ao trabalho, disse calmamente Montague. Mildred bateu o pé num livro. Livros não são pessoas. Você lê e eu olho em volta, mas não há ninguém. Ele olhou para o salão, morto e cinzento, como as águas de um oceano que transbordaria de vida se eles acendessem o sol eletrônico. Agora, disse Mildred, minha família é de pessoas. Elas me contam coisas, eu rio, eles riem. E as cores, então? Sim, eu sei. E além disso, se o Capitão Betty ficasse sabendo sobre esses livros, ela refletiu um pouco. Seu rosto foi ficando assustado e depois apavorado. Ele pode chegar e queimar a casa e a família. Isso é terrível. Pense em nosso investimento. Por que eu deveria ler? Para quê? Para quê? Ora, disse Montague. Na outra noite eu vi a pior serpente do mundo. Ela estava morta, mas estava viva. Ela podia ver, mas não podia ver. Você quer ver essa serpente? Ela está no hospital de emergência, onde eles preencheram um relatório sobre todo o lixo que a cobra tirou de você. Gostaria de examinar o arquivo? Talvez você tenha de procurar em Guy Montague, ou talvez em Medo ou Guerra. Gostaria de ir até a casa que queimou ontem à noite e revirar as cinzas para encontrar os ossos da mulher que ateu fogo à sua própria casa? E quanto a Clarice McClellan? Onde vamos procurá-la? No necrotério. Escute.
Os bombardeiros cruzaram e tornaram a cruzar o céu sobre a casa, ofegando, murmurando, assobiando como um ventilador imenso, invisível, girando no vazio. Santo Deus, disse Montag, toda hora essas malditas coisas no céu. Por que diabos esses bombardeios passam lá em cima a todo instante de nossas vidas? Por que ninguém quer falar sobre isso? Desde 1990 já fizemos e vencemos 2 guerras atômicas. Será porque estamos nos divertindo tanto em casa que nos esquecemos do mundo? Será porque somos tão ricos e o resto do mundo tão pobre e simplesmente não damos a mínima para sua pobreza? Tenho ouvido rumores. O mundo está passando fome. Mas nós estamos bem alimentados. Será verdade que o mundo trabalha duro enquanto nós brincamos? Será que é por isso que somos tão odiados? Ouvi rumores sobre ódio também esporadicamente ao longo dos anos. E você sabe por quê? Eu não. Com certeza que não. Talvez os livros possam nos tirar um pouco dessas trevas. Ao menos poderiam nos impedir de cometer os mesmos malditos erros malucos. Não ouço esses idiotas do seu salão falando sobre isso. Meu Deus, Millie, você não entende? 1 hora por dia, 2 horas com esses livros e talvez... O telefone tocou. Mildred agarrou o aparelho. Hã? Riu. Sim, o palhaço branco, é hoje à noite. Montag caminhou até a cozinha e jogou o livro no chão. Montag, disse ele, você é realmente estúpido. Para onde iremos daqui? Entregaremos os livros, esqueceremos tudo? Abriu o livro para ler alto e abafar a risada de Mildred. Pobre Millie, pensou ele. Pobre Montag. É lama para você também. Mas onde encontrar ajuda? Onde encontrar um professor a esta hora? Espere, fechou os olhos. Sim, é claro. Estava se lembrando do parque verdejante 1 ano antes. O pensamento o visitara muitas vezes nos últimos dias, mas agora ele se lembrava de como foi aquele dia no parque da cidade, quando vira o velho de terno preto se apressando a esconder algo em seu casaco. O velho saltou como se para correr e Montag disse, espere! Eu não fiz nada, gritou o velho tremendo. Ninguém disse que você fez. Haviam se sentado à suave luz esverdeada sem dizer palavra por um momento. E então Montag falou sobre o clima e o velho respondeu com uma voz fraca. Foi um estranho e calmo encontro. O velho confessou ser professor de inglês aposentado que havia 40 anos fora descartado para o mundo, quando a última faculdade de ciências humanas fora fechada por falta de alunos e patrocínio. Seu nome era Faber. E quando finalmente perdeu o medo de Montag, falou com uma voz cadenciada, olhando para o céu e as estrelas e o parque verdejante. E após uma hora de conversa ele disse algo a Montag, e Montag percebeu que era um poema sem rima. Depois o velho ganhou ainda mais coragem e disse-lhe outra coisa, também um poema. Faber mantinha a mão sobre o bolso esquerdo do casaco e dizia as palavras com suavidade, e Montag sabia que se estendesse a mão poderia tirar um livro de poesia do casaco do homem. Mas não o fez. Suas mãos permaneceram sobre seus joelhos, entorpecidas e inúteis. Eu não falo de coisas, senhor, disse Faber. Falo do sentido das coisas. Sento-me aqui e sei que estou vivo. Na verdade, foi só o que aconteceu. 1 hora de monólogo, um poema, um comentário, e então, sem que tampouco se admitisse o fato de que Montag era bombeiro. Faber, com certo tremor, anotou seu endereço em um pedaço de papel. Para o seu arquivo, disse ele, caso você decida ficar com raiva de mim. Eu não estou com raiva, disse Montag, surpreso. Mildred soltou uma risada estridente no corredor. Montag foi até o seu armário do quarto e abriu seu classificador do cabeceiro. Futuras investigações? O nome de Faber estava ali. Ele não o havia entregado, nem o apagara. Fez a chamada em um telefone secundário. Na outra ponta da linha, o fone chamou o nome de Faber umas 10 vezes, até que o professor atendeu com uma voz débil. Montag se identificou e teve como resposta um prolongado silêncio. Sim, Sr. Montag? Professor Faber, eu tenho uma pergunta um tanto estranha para lhe fazer. Quantos exemplares da Bíblia restam nesse país? Não sei do que o senhor está falando. Eu quero saber se ainda resta algum exemplar. Isso é alguma cilada? Não posso falar com qualquer um ao telefone. Quantos exemplares de Shakespeare e Platão? Nenhum. O senhor sabe tão bem quanto eu. Nenhum. Faber desligou. Montag pôs o aparelho no lugar. Nenhum.
Era uma coisa que ele sabia pelas listagens no posto do bombeiro, é claro, mas por algum motivo ele desejara ouvir do próprio Faber. No corredor, o rosto de Mildred transpirava animação. Enfim, as senhoras virão aqui. Montag lhe mostrou um livro. Este é o Velho e o Novo Testamento e... Ah, não comece de novo com isso. Talvez seja o último exemplar nessa parte do mundo. Você tem de devolver isso hoje à noite, não tem? O Capitão Betty sabe que você o pegou, não sabe? Não creio que ele saiba qual livro eu roubei, mas como eu escolho um substituto, devo devolver o Sr. Jefferson. O Sr. Thoreau, qual é o menos valioso? Se eu escolher um substituto e Betty souber realmente qual livro eu roubei, adivinhará que temos uma biblioteca inteira aqui. A boca de Mildred se contorceu. Viu o que está fazendo? Você vai nos arruinar. Quem é mais importante, eu ou essa Bíblia? Ela estava agora começando a gritar, sentada ali como uma boneca de cera derretendo com seu próprio calor. Montag ouviu a voz de Betty. Sente-se, Montag. Observe delicadamente como as pétalas de uma flor. Acenda a primeira página, acenda a segunda página. Cada uma se torna uma borboleta preta. Linda, não é? Acenda a terceira página, na segunda e assim por diante. Fumaça em cadeia, capítulo a capítulo, todas as coisas estúpidas que as palavras significam, todas as falsas promessas, todas as noções de segunda mão e filosofias desgastadas pelo tempo. Ali estava Betty, sentado, transpirando ligeiramente o chão forrado de enxames de mariposas pretas, mortas numa única tempestade. Mildred parou de gritar tão prontamente quanto começara. Montag não estava ouvindo. Há apenas uma coisa a fazer, disse ele. Antes de entregar o livro a Betty, hoje à noite, tenho de conseguir fazer uma cópia dele. Você vai estar aqui para ver o palhaço branco esta noite. Quando as senhoras chegarem, choramingou Mildred. Montag parou diante da porta, de costas para Mildred. Millie? Silêncio. O quê? Millie, o palhaço branco, a ama? Não houve resposta. Millie, umedeceu os lábios. A sua família a ama? A ama muito? A ama com todo o coração e com toda a alma? Millie. De costas, ele sabia que ela estava piscando os olhos. Por que você faz uma pergunta estúpida dessas? Ele sentiu vontade de chorar, mas nada aconteceu com seus olhos ou sua boca. Se você vir aquele cachorro lá fora, disse Mildred, dê-lhe um pontapé por mim. Ele hesitou, escutando a porta, abriu e saiu. A chuva havia cessado e o sol estava se pondo no céu claro. A rua, o gramado, a varanda estavam vazios. Montag exalou um profundo suspiro e fechou a porta com força. Estava no metrô. Estou entorpecido, pensou ele. Quando esse torpor realmente começou em meu rosto, no meu corpo, na noite em que eu chutei o frasco de pílulas no escuro, como um pisão numa mina enterrada. O torpor passará, continuou a pensar. Levará tempo, mas eu chego lá. Ou Faber o fará por mim. Em algum lugar alguém me devolverá a antiga face e as mãos do jeito que eram. Mesmo o sorriso, o velho sorriso chamuscado, desapareceu. Sem ele, eu estou perdido. O túnel passava voando por ele. Ladrilhos bege, preto a jato. Ladrilhos bege, preto a jato. Algarismos e escuridão, mais escuridão, e o total se perfazendo. Uma vez, quando criança, eles se sentaram em uma duna amarela à beira-mar num dia azul e quente de verão, tentando encher uma peneira com areia, porque um primo cruel lhe dissera: enche essa peneira para que eu te dou uma moeda de 10 centavos. E quando mais rápido ele despejava, mais rápido a areia passava pela peneira, silvando de calor. Suas mãos estavam cansadas, a areia fervia, a peneira estava vazia. Sentado ali, em pleno mês de julho, em total silêncio, sentiu as lágrimas que lhe escorrerem pela face. Agora que o vácuo subterrâneo o impelia pelos porões mortos da cidade, sacudindo-o, ele se lembrou da lógica terrível daquela peneira. Baixou os olhos e viu que levava a Bíblia aberta nas mãos. Havia gente no vagão, mas ele segurava o livro nas mãos e uma ideia tolha lhe ocorreu. Se você ler rapidamente, ler tudo, talvez parte da areia fique na peneira. Mas ele lia e as palavras vazavam e ele pensou: dentro de algumas horas, Betty ali e eu aqui lhe entregando esse livro e por isso nenhuma frase deve me escapar. Cada linha deve ser memorizada. Preciso fazer isso sozinho. Apertou o livro nas mãos.
trompetas soaram. Dentifrício Denham. Cale-se, pensou Montag. Olhai os lírios do campo. Dentifrício Denham. Eles não trabalham. Dentifrício. Olhai os lírios do campo. Cale-se, cale-se. Denham. Montag abriu bruscamente o livro, passando as páginas e olhando-as como se fosse cego, seguindo a forma de cada letra, sem piscar. Denham, soletrando. D-E-N. Eles não trabalham, nem... Um silvo de areia ardente pela peneira vazia. Denham, resolve. Olhai os lírios, os lírios, os lírios. Creme dental, Denham. Calado, calado, calado. Foi uma súplica, um brado tão terrível que Montag se viu em pé. Os passageiros do vagão, barulhentos, espantados, afastando-se desse homem do rosto demente, inflamado, a boca seca, tartamudeando, o livro se agitando em seu punho. As pessoas que um minuto antes estavam sentadas, batendo os pés no ritmo de dentifrício Denham, o creme dental Denham, dentifrício, dentifrício, dentifrício Denham, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Pessoas cujas bocas se agitavam levemente, repetindo as palavras dentifrício, dentifrício, dentifrício. Em retaliação, o rádio do trem vomitava sobre Montag uma tonelada de música feita de estanho, cobre, prata, cromo e bronze. O clangor reduziu as pessoas à submissão. Não corriam, não havia lugar nenhum para onde correr. O grande trem, a ar comprimido, precipitava-se em seu pulso na terra. Os lírios do campo. Denham, eu disse lírios. As pessoas olhavam, admiradas. Chamem o guarda, o sujeito está fora de si. Não viu. O trem soltou um silvo, parando. Não viu. Um grito. Denham, um sussurro. A boca de Montag mal se movia. Os lírios. A porta do trem sibilou e abriu. Montag ficou parado. A porta resfolegou, começou a fechar-se. Só então ele investiu pelo meio dos outros passageiros, gritando mentalmente, e mergulhou porta afora no último instante. Correu pelos ladrilhos brancos, subindo os túneis, ignorando as escadas rolantes, porque queria sentir os pés se moverem, os braços se agitarem, pulmões se encherem e se esvaziarem, sentir a garganta seca com a passagem do ar. Uma voz vagava atrás dele. Denham, Denham, Denham. E o trem silvou como uma cobra, desaparecendo em sua toca. Quem é? Montag? O que você quer? Me deixe entrar. Eu não fiz nada. Eu estou sozinho, droga. Você jura? Juro. A porta se abriu com lentidão. Faber lançou um olhar furtivo para fora. Parecia muito velho à luz e muito frágil e amedrontado. Era como se não tivesse saído de casa durante anos. Ele quase não se distinguia das paredes brancas de gesso lá dentro. Seus lábios e sua face eram brancos, bem como os cabelos, e seus olhos haviam esmaecido, com um toque branco no vago tom azul. O olhar pousou sutil embaixo do braço de Montag, e nesse momento ele não parecia mais tão velho, nem tão frágil. Lentamente seu medo desapareceu. Desculpe-me, eu preciso tomar cuidado. Não conseguia tirar os olhos do livro sob o braço de Montag. Então é verdade? Montag entrou, a porta se fechou. Sente-se. Faber vigiava, como se receoso de que o livro pudesse desaparecer se ele desviasse os olhos. Atrás de si, uma porta aberta dava para um quarto, onde restos de máquinas e ferramentas de aço estavam esparramados sobre o tampo de uma escrivaninha. Montag teve apenas um vislumbre antes que Faber, vendo a atenção de Montag se desviar, rapidamente se voltasse para fechar a porta do quarto e permanecesse com a mão trêmula na maçaneta. Seu olhar regressou vacilante a Montag, que agora estava sentado com o livro sobre o regaço. O livro, onde eu o roubei. Pela primeira vez, Faber ergueu os olhos e olhou diretamente para o rosto de Montag. Você é corajoso. Não, disse Montag. Minha mulher está morrendo. Uma amiga minha já morreu. Menos de 24 horas atrás, uma pessoa que poderia ter sido uma amiga foi queimada. Você é o único que conheço que talvez possa me ajudar. A ver. As mãos de Faber coçavam sobre seus joelhos. Posso? Desculpe-me. Montag lhe deu o livro. Faz muito tempo. Não sou um homem religioso, mas faz muito tempo. Faber folheou as páginas, parando para ler aqui e ali. É exatamente como me lembro dele. Meu Deus.
Como mudaram tudo isso em nossos salões de hoje. Cristo agora é um da família. Muitas vezes me pergunto se Deus reconhece seu próprio filho do jeito que o vestimos, ou devo dizer, despimos. Ele é agora uma guloseima em bastão feita de açúcar cristal e sacarina. Então não está fazendo referências veladas a certos produtos comerciais de que todo fiel absolutamente necessita. Faber cheirou o livro. Sabe que os livros cheiram a noz moscada ou alguma especiaria do estrangeiro? Quando eu era menino, eu adorava cheirá-los. Meu Deus, antigamente havia muitos livros maravilhosos, até que os deixamos partir. Faber virou as páginas. Sr. Montag, o senhor está olhando para um covarde. Eu vi o rumo que as coisas estavam tomando muito tempo atrás. Eu não disse nada. Sou um dos inocentes que poderiam ter elevado a voz quando ninguém atentava para os culpados. Mas eu não falei. E com isso, eu mesmo me tornei um dos culpados. E quando finalmente montaram a estrutura para queimar os livros usando os bombeiros, reclamei algumas vezes e desisti, pois não havia mais ninguém reclamando ou gritando junto comigo naquela época. Agora é tarde demais. Faber fechou a Bíblia. Bem, imagino que vá me dizer por que veio aqui. Ninguém mais presta atenção. Não posso falar com as paredes porque elas estão gritando para mim. Não posso falar com a minha mulher, ela escuta as paredes. Eu só quero alguém para ouvir o que eu tenho a dizer. E talvez, se eu falar por tempo suficiente, minhas palavras façam sentido. E quero que vocês me ensinem a entender o que eu leio. Faber examinou o rosto magro e o queixo azulado de Montag. O que o abalou dessa forma? O que arrancou a tocha de suas mãos? Não sei. Temos tudo do que precisamos para ser felizes, mas não somos felizes. Alguma coisa está faltando. Olhei em volta. A única coisa que eu tive certeza que havia desaparecido eram os livros, que queimei durante 10 ou 12 anos. Por isso achei que os livros poderiam ajudar. Você é um romântico incurável, disse Faber. Seria cômico se não fosse trágico. Não é de livros que você precisa, é de algumas coisas que antigamente estavam nos livros. As mesmas coisas poderiam estar nas famílias das paredes. Os mesmos detalhes meticulosos, a mesma consciência poderiam ser transmitidos pelos rádios e televisores, mas não são. Não. Absolutamente não são os livros que você está procurando. Descubra essa coisa onde puder, nos velhos discos fonográficos, nos velhos filmes e nos velhos amigos. Procure na natureza e procure em você mesmo. Os livros eram só um tipo de receptáculo, onde armazenávamos muitas coisas que receávamos esquecer. Mas não há neles nada de mágico. A magia está apenas no que os livros dizem, no modo como confeccionam um traje para nós a partir de retalhos do universo. É claro que você não poderia saber disso. É claro que você ainda não pode entender o que quero dizer com tudo isso. Mas intuitivamente está certo. E isso é o que conta. 3 coisas estão faltando. A primeira. Você sabe por que livros como este são tão importantes? Porque têm qualidade. O que significa a palavra qualidade? Para mim, significa textura. Este livro tem poros, tem feições. Este livro poderia passar pelo microscópio. Você encontraria vida sob a lâmina, emanando uma profusão infinita. Quanto mais poros, quanto mais detalhes de vida fielmente gravados por centímetro quadrado você conseguir captar numa folha de papel, mais literário você será. Pelo menos esta é a minha definição. Detalhes reveladores, detalhes frescos. Os bons escritores quase sempre tocam a vida. Os medíocres apenas passam rapidamente a mão sobre ela. Os ruins a estupram e as deixam para as moscas. Entende agora por que os livros são odiados e temidos? Eles mostram os poros no rosto da vida. Os que vivem no conforto querem apenas rostos com cara de lua de cera, sem poros nem pelos inexpressivos. Estamos vivendo num mundo em que as flores tentam viver de flores e não com a boa chuva e o humus preto. Mesmo os fogos de artifício, apesar de toda a sua beleza, derivam de produtos químicos da terra. No entanto, de algum modo, achamos que podemos crescer alimentando-nos de flores e fogos de artifício, sem completar o ciclo de volta à realidade. Você conhece a lenda de Hércules e Anteu, gigantesco lutador cuja força era invencível desde que ele estivesse firmemente plantado na terra? Mas quando Hércules o ergueu no ar, deixando-o sem raiz, ele facilmente pereceu.
Se não existe nessa lenda nenhuma lição para nós hoje, nessa cidade, em nosso tempo, então eu sou um completo demente. Bem, aí temos a primeira coisa de que precisamos. Qualidade, textura da informação. E a segunda? Lazer. Ah, mas já temos muitas horas de folga. Horas de folga sim, mas e o tempo para pensar? Quando você não está dirigindo a 160 por hora, numa velocidade em que não consegue pensar em outra coisa senão no perigo, está praticando algum jogo ou sentado em algum salão onde não pode discutir com um televisor de 4 paredes. Por quê? O televisor é real, é imediato, tem dimensão, diz o que você deve pensar e o bombardeia com isso. Ele tem que ter razão. Ele parece ter muita razão. Ele o leva tão depressa às conclusões que a sua cabeça não tem tempo para protestar. Isso é bobagem. Somente a família é gente. Como disse, minha mulher diz que os livros não são reais. Graças a Deus que não. Você pode fechá-los e dizer, espere um pouco aí. Você faz com eles o papel de Deus. Mas quem consegue se livrar das garras que se fecham em torno de uma pessoa que joga uma semente num salão de TV? Ele dá a você a forma que ele quiser. É um ambiente tão real quanto o mundo. Ele se torna a verdade e é a verdade. Os livros podem ser derrotados com a razão, mas com todo o meu conhecimento e ceticismo nunca consegui discutir com uma orquestra sinfônica de 100 instrumentos, em cores, 3 dimensões, e ao mesmo tempo estar e participar desses incríveis salões. Como você vê, meu salão não passa de 4 paredes de gesso. E veja, Faber exibiu 2 pequenos tampões de borracha, para minhas orelhas, quando ando nos jatos subterrâneos. O dentrifício Denham, eles não tecem nem enfiam, disse Montag, os olhos cerrados. E para onde vamos? Os livros nos ajudariam? Só se nos fosse dada a terceira coisa necessária. A primeira, como eu disse, é a qualidade da informação. A segunda, o lazer para digeri-la. E a terceira, o direito de realizar ações com base no que aprendemos da interação entre as 2 primeiras. E tenho dúvidas de que um velhote e um bombeiro amargurado possam fazer muita coisa a essa altura do campeonato. Eu posso conseguir livros. Você estará se arriscando muito. Este é o lado bom de morrer. Quando você não tem mais nada a perder, corre o risco que quiser. Pronto, você disse uma coisa interessante, riu Faber, sem que a tivesse lido. As coisas são assim nos livros? Mas isso me ocorreu de repente. Tanto melhor. Você não a enfeitou para mim, nem para ninguém, nem mesmo para você. Montag se inclinou para a frente. Essa tarde decidi que os livros valessem a pena. Decidi que se os livros valessem a pena, talvez pudéssemos conseguir uma gráfica e imprimir alguns exemplares extras. Nós? Quem? Você e eu? Ah, não. Faber se aprumou na poltrona. Mas deixa eu lhe contar meu plano. Se insistir em me falar, terei que lhe pedir que se retire. Mas você não está interessado? Não. Se você começar com um tipo de conversa que poderia me levar a ser queimado, a única possibilidade de eu lhe dar ouvidos seria se de algum modo a própria estrutura dos bombeiros pudesse ser queimada. Agora, se você sugerir que imprimamos livros e arranjemos um jeito de escondê-los na casa dos bombeiros de todo o país, de modo de que se pudesse implantar sementes de sua suspeita entre seus incendiários, eu até aplaudiria. Plantar os livros e enviar um alarme a ver a casa dos bombeiros incendiários? Isso é o que você pretende? Faber alçou as sobrancelhas e olhou para Montag como se estivesse diante de um novo homem. Eu estava brincando. Se você achasse que valia a pena tentar esse plano, eu teria de aceitar a sua palavra de que isso ajudaria. Não se pode garantir coisas como essas. Afinal de contas, quando tivéssemos todos os livros de que precisássemos, ainda teríamos de encontrar o precipício mais alto de onde nos atirar. Mas o fato é que precisamos de uma pausa para tomar fôlego. Precisamos de conhecimento e talvez em 1000 anos possamos escolher precipícios menores de onde saltar. Os livros servem para nos lembrar quando somos estúpidos e tolos. São o guarda preto iriano de César, cochichando enquanto o desfile ruge pela avenida. Lembra-se, César, tu és mortal. A maioria de nós não pode sair correndo por aí, falar com todo mundo, conhecer todas as cidades do mundo. Não temos tempo, dinheiro ou tantos amigos assim. As coisas que você está procurando, Montag, estão no mundo, mas a única possibilidade que o sujeito comum terá de ver 99% delas está no livro. Não peça garantias.
E não espere ser salvo por uma coisa, uma pessoa, máquina ou biblioteca. Trate de agarrar a sua própria tábua. E se você se afogar, pelo menos morra sabendo que estava no rumo da costa. Faber se levantou e começou a andar de um lado para o outro da sala. E então? Perguntou Montag. Tem certeza de que é isso mesmo que pretende? Absoluta. É um plano insidioso, devo dizer. Faber olhou com ansiedade para a porta do quarto. Ver os postos de bombeiros pegando fogo em todo o país, destruídos como focos de traição. A salamandra devora a própria cauda. Ó Senhor! Tem uma lista de residências de bombeiros de todos os cantos, com algum tipo de atividade clandestina. Não se pode confiar nas pessoas, este é o problema. Afora você e eu, quem mais ateará fogo? Não há professores como vocês, escritores, historiadores, linguistas? Morreram ou estão velhos demais? Quanto mais velhos, melhor, passarão despercebidos. Você conhece dezenas, admita. Ah, existem muitos atores que durante anos não interpretaram Pirandello, ou Shaw, ou Shakespeare, porque as peças desses autores têm consciência demais do mundo. Poderíamos usar a raiva deles, e poderíamos usar a raiva honesta dos historiadores, que há 40 anos não escrevem uma linha sequer. Na verdade, poderíamos organizar cursos sobre reflexão e leitura. Sim, mas isso apenas mexeria nas bordas. A cultura inteira está nos pedaços. O esqueleto precisa ser derretido e remodelado. Meu Deus, não é simples como apanhar um livro que há meio século já se deixou de lado. Lembre-se, os bombeiros raramente são necessários. O próprio público deixou de ler por decisão própria. Vocês, bombeiros, de vez em quando, garantem um circo em volta do qual multidões se juntam para ver a bela chama de prédios incendiados. Mas, na verdade, é um espetáculo secundário e dificilmente necessário para manter a ordem. São muitos poucos os que ainda querem ser rebeldes, e desses poucos, a maioria, como eu, facilmente se intimida. Você consegue dançar mais depressa que o palhaço branco, gritar mais alto que o Sr. Bugiganga e a família do salão? Se puder, conseguirá o que quer. Montag, em todo caso, você é um tolo. As pessoas estão se divertindo, cometendo suicídio, assassinando. Uma frota de bombardeiros estava passando para o leste durante todo o tempo em que conversavam. E só agora os dois pararam para escutar, sentindo nas entranhas a vibração do grande ruído dos jatos. Paciência, Montag. Deixe que a guerra desligue as famílias. Nossa civilização está voando aos pedaços. Afaste da centrífuga. Alguém precisa estar pronto para quando tudo explodir. O quê? Homem citando Milton? Dizendo, eu me lembro de Sófocles? Lembrando aos sobreviventes que o homem também tem seu lado bom? Tudo o que farão será juntar pedras para atirarem aos outros. Montag, vá para casa. Vá para a cama. Por que desperdiçar suas últimas horas correndo dentro da gaiola e negando que isso é um esquilo? Então você não se importa mais? Eu me importo tanto que eu estou doente. E não vai me ajudar? Boa noite, boa noite. As mãos de Montag apanharam a Bíblia e de repente tomou consciência do que suas mãos fizeram e pareceu surpreso. Você gostaria de ser o dono desse livro? Eu daria meu braço direito, disse Faber. Montag ficou ali parado, esperando para ver o que aconteceria. Suas mãos por si mesmas. Como dois homens trabalhando juntos, começaram a rasgar as páginas do livro. Destacaram a folha de guarda e depois a primeira e segunda página. Investiu o que está fazendo. Faber saltou como se tivesse sido golpeado. Investiu contra Montag. Montag o repeliu e deixou que as mãos continuassem. Mais 6 folhas caíram ao chão. Ele as apanhou e as amassou, fazendo uma bola com elas diante do olhar parado de Faber. Não faça isso, disse o velho. Quem pode me impedir? Sou um bombeiro, posso queimar você. O velho ficou parado, olhando para ele. Você não faria isso, mas poderia. O livro, não rasgue mais. Faber afundou numa poltrona, o rosto muito pálido e a boca tremendo. Não aumente mais o meu cansaço. O que você quer? Preciso que você me ensine. Está bem, está bem. Montag soltou o livro. Começou a desembolar o papel amassado e alisá-lo, enquanto o velho assistia, exausto. Faber agitou a cabeça como se estivesse despertando. Montag, você tem algum dinheiro? Um pouco, 400, 500 dólares. Por quê? Traga-os. Conheço um homem que, por meio século atrás,
Imprimi o boletim da nossa faculdade. Foi no ano em que cheguei para o novo semestre e encontrei apenas um estudante inscrito para o curso, o Teatro de Esquilo a O'Neill. Pode imaginar a bela estátua de gelo que era, derretendo-se ao sol? Lembro-me dos jornais morrendo, como enormes mariposas. Ninguém os queria de volta, ninguém sentia falta deles. E depois, o governo, percebendo quanto era vantajoso que o povo apenas lesse sobre lábios apaixonados e murros no estômago, fechou o círculo com vocês, os comedores de fogo. Pois é, Montag, temos esse gráfico desempregado. Poderíamos começar com alguns livros e esperar que a guerra rompa o esquema e nos dê o empurrão de que precisamos. Algumas bombas e as famílias nas paredes de todas as casas se calarão como ratos. No silêncio, nossos sussurros no palco talvez sejam ouvidos. Ficaram ambos olhando para o livro na mesa. Tenho tentado me lembrar, disse Montag. Mas que droga, some assim que eu viro a cabeça. Meu Deus, como eu queria ter algo a dizer ao capitão. Ele leu o bastante para ter respostas para tudo, ou pelo menos é o que parece. A voz dele é melosa. Receio que ele me convença a voltar a ser o que eu era. Apenas uma semana atrás, ao bombear o querosene com a mangueira, eu pensava, nossa, como é divertido! O velho fez um gesto compreensível com a cabeça. Os que não constroem precisam queimar. Isso é tão antigo quanto a história e os delinquentes juvenis. Então é o que eu sou. Há um pouco disso em todos nós. Montag se dirigiu para a porta da frente. Tem alguma forma de você me ajudar hoje à noite com o capitão dos bombeiros? Preciso de um guarda-chuva para me proteger da chuva. Estou com muito medo de me afogar se ele voltar a falar comigo. O velho não disse nada, mas lançou outro olhar, ansioso para o seu quarto. Montag percebeu o olhar. E então? O velho respirou fundo, conteve um pouco a respiração e a deixou sair. Inspirou de novo, os olhos fechados, a boca comprimida e, por fim, exalou. Montag. O velho, por fim, se virou e disse. Venha comigo. Na verdade, minha vontade era deixá-lo sair o quanto antes da minha casa. Sou realmente um velho covarde. Faber abriu a porta do quarto e conduziu Montag até um pequeno cômodo onde havia uma mesa com várias ferramentas de metal em meio a uma massa de fios de arame microscópicos, rolos, bobinas e cristais minúsculos. — Que é isso? Perguntou Montag. — A prova da minha terrível covardia. Vivi sozinho durante muitos anos projetando imagens nas paredes com a minha imaginação. Meu hobby tem sido mexer com eletrônica, radiotransmissão. Minha covardia é tamanha, complementando o espírito revolucionário que vive em sua sombra, que fui obrigado a projetar isso. Ele apanhou um pequeno objeto de metal verde, pouco menor do que uma bala calibre 22. Eu paguei isso tudo. Como? Jogando na bolsa, é claro, o último refúgio do mundo para o perigoso intelectual desempregado. Bem, joguei na bolsa, construí tudo e esperei. Esperei, temeroso, durante metade da minha vida, que alguém falasse comigo. Não me atrevi a falar com ninguém. Aquele dia no parque, quando nos sentamos lado a lado, eu sabia que algum dia você poderia vir aqui. Se com fogo ou amizade era difícil prever. Durante meses fiquei com essa coisinha pronta, mas quase deixei você ir embora, de tanto medo que sinto. Parece uma radioconcha. E alguma coisa a mais. Ela escuta. Se você colocar isso na orelha, Montag, posso ficar sentado aqui no conforto da minha casa, aquecendo meus ossos assustados de ouvir e analisar o mundo dos bombeiros, localizar suas fraquezas sem correr perigo. Sou a abelha rainha protegida na colmeia. Você será o zangão, o ouvido ambulante. Mais tarde poderia espalhar ouvidos por todas as partes da cidade, com vários homens escutando e avaliando, se os zangões morressem. Ainda estarei seguro em casa, controlando o meu medo, com o máximo de conforto e o mínimo de riscos. Vê como me apego à minha segurança e o quanto sou desprezível? Montag enfiou o projétil verde no ouvido. O velho introduziu um objeto parecido em sua própria orelha e moveu os lábios. Montag. A voz estava na cabeça de Montag. Eu ouvi você. O velho riu. Sua voz também está chegando bem. Faber sussurrava. Mas a voz na cabeça de Montag era clara. Vá para o posto de bombeiros quando estiver na hora. Estarei com você. Escutemos juntos esse capitão Betty. Ele pode ser um dos nossos. Só Deus sabe. Eu passarei coisas para você dizer. Daremos a ele um bom espetáculo. Você me odeia por essa covardia eletrônica? Aqui estou eu mandando-o sair para a noite, enquanto fico, belo e folgado, atrás da linha de fogo, ouvindo sua cabeça ser cortada. Cada um faz o que pode, disse Montag, depositando a Bíblia nas mãos do velho.
Tome, correrei o risco de devolver outro no lugar deste. Amanhã. Vou ver o gráfico do desempregado. Sim, isso eu posso fazer. Boa noite, professor. Boa noite, nada. Estarei com você o resto da noite, como um mosquitinho zumbindo em sua orelha quando você precisar de mim. Mas em todo caso, boa noite e boa sorte. A porta se abriu e fechou. Montag estava novamente na rua escura, olhando para o mundo. Dava para sentir a guerra se preparando no céu naquela noite. O modo como as nuvens se afastavam e voltavam, e a aparência das estrelas, 1 milhão delas nadando entre as nuvens, como os discos inimigos. E a sensação de que o céu poderia cair sobre a cidade e transformá-la em pó de giz, e a lua se elevar em chamas vermelhas. Era assim que a noite parecia estar. Montag saiu do metrô com o dinheiro no bolso. Tinha ido ao banco, que ficava aberto a noite toda, robôs atendendo nos guichês dos caixas, e enquanto caminhava, ouvia a radioconcha no ouvido. Mobilizamos 1 milhão de homens. Se a guerra vier, teremos uma vitória rápida. Uma enxurrada de música engolfou e a voz se foi. 10 milhões de homens mobilizados, cochichou a voz de Faber na outra orelha. Mas diga apenas 1 milhão. É mais alegre. Faber? Sim, não estou pensando. Apenas estou fazendo como me mandaram, como sempre. Você disse, pegue o dinheiro, e eu peguei. Realmente não pensei nisso. Quando começo a fazer as coisas por mim mesmo? Você já começou, ao dizer o que acabou de dizer. Você terá de confiar em minha palavra. Eu confiei na palavra dos outros. Sim, e olhe para onde estamos indo. Você terá de viajar às cegas por um tempo. Apoie-se aqui em meu braço. Eu não quero mudar de lado só para receber ordens do que fazer. Não há razão para mudar se for isso. Você está sendo prudente. Você já está sendo prudente. Montag sentiu os pés carregando pela calçada rumo à sua casa. Continue falando. Quer que eu leia? Posso ler para que você se lembre. Eu só durmo 5 horas por noite. Não tenho nada para fazer. Por isso, se você preferir, posso ler para você dormir à noite. Dizem que é possível reter o conhecimento que é sussurrado em nossos ouvidos quando estamos dormindo. Faça isso. Aqui vai. Longe, na noite, do outro lado da cidade, o leve farfalhar de uma página virada. O livro de Jó. A lua subia no céu enquanto Montag caminhava, os lábios num movimento quase imperceptível. Estava começando uma ceia leve às 9 da noite, quando a porta da frente chamou e Mildred correu do salão como um nativo fugindo de uma erupção no Vesúvio. A senhora Phelps e a senhora Bowles passavam pela porta da frente e desapareceram para dentro da casa da boca do vulcão, com martinis nas mãos. Montag parou de comer. As mulheres eram como um monstruoso lustre de cristal tilintando em 1000 penduricalhos. Ele viu seus sorrisos arreganhados irradiando-se pelas paredes da casa. E agora estavam gritando uma com a outra, por sobre o alarido geral. E aqui concluímos página 119. E, gente, olha pra isso. O Montag lembrou de uma conversa que teve há um tempo atrás com um senhor, um velho, numa praça, e lembrou que ele era um professor aposentado e que tinha o telefone, endereço tudo certinho. E foi atrás e levou a Bíblia, porque ele foi, né, lá. Foi o livro que ele tinha roubado da casa daquela mulher. E tiveram essa conversa toda. Então, gente, parece que o plano aí é acabar com isso. Mas vamos ver o que vai dar. Porque, assim, é arriscado, né? É arriscado. Só eles dois e o gráfico talvez ajude, né? Enfim. Vai ter uma parcela aí de colaboração. Mas é difícil, hein? Não sei não. Vamos ver o que vai acontecer? Amanhã eu volto e amanhã eu já termino a parte 2, tá? Amanhã nós vamos ler, então, da página 119 até a 139, tá bom? Então eu conto com você amanhã, gente. Essa história tá ficando boa, tá pegando fogo o negócio, literalmente, aqui, né? E é isso. Eu volto com Fahrenheit 451. Conto com você, tá bom? Até amanhã, 3 horas da tarde. Beijo. Tchau.